vamos pensar assim, Jesus estava lá com seus 30 anos, 30 e poucos anos, fazendo um rebuliço, né, com seus seguidores e tudo. Morreu, já havia divergência entre os cristãos primitivos. As pessoas às vezes têm a ilusão de que as divergências teológicas sobre quem foi Jesus começaram por agora, né? Ah, porque teve Lutero ali atrás, se questionou. Não, as divergências teológicas existem desde que cristianismo é cristianismo. Desde que Jesus morreu, o circo começou a pegar fogo já. A ponto, Luiz, de haver grupos entendendo que Jesus era só mais um profeta do fim dos tempos. Inclusive, essa é a versão preferida dos historiadores. Outras pessoas entendendo que Jesus era o próprio Deus encarnado, que é a crença hoje mais popular, né, entre os cristãos, que era o próprio Deus aqui, que é constituído aí em 3 pessoas, Espírito Santo, Pai e o Filho. Aqui. Mas que também não tá, dependendo da edição da Bíblia, não tá, né? Tem edição de Bíblia que tem o Espírito Santo, né? Deus, Filho, Espírito Santo, e tem versão de Bíblia que não tem, né? Esse é um ponto muito interessante. A doutrina da Santíssima Trindade, ela só tem um versículo, de acordo com Bart Ehrman, aquele historiador que eu mencionei, que corrobora essa doutrina de forma explícita, ou seja, que tem ali, qual você falou no texto ali, falando, olha, existe a palavra, e Jesus é muitas vezes retratado como a palavra, né, ali em João, por exemplo, a palavra, existe o Espírito e existe o Pai, né, o Deus, e esses 3 são um. É mais ou menos esse o versículo, que está, eu acho que na primeira epístola de João, se não me falha a memória. Esse versículo é uma adulteração da Bíblia. Então as pessoas, inclusive, desconhecem que a Bíblia ela foi remexida ao longo dos séculos. Ela não está intacta desde que os primeiros textos foram escritos. Ela foi mexida e remexida. E uma das adulterações mais graves é essa. Ali nos primeiros séculos, depois da morte de Jesus, a fim de corroborar, de dar força a essa ideia de que ele era o próprio Deus encarnado, isso foi inserido nessa epístola de João. Não tinha. A Bíblia ela foi ali muito adulterada. O final de Marcos também, os 12 últimos versículos. As Marias e Salomé encontraram ali o túmulo vazio, saíram correndo assustadas, né? Depois que viram lá o anjo ou o homem vestido de branco e tal, e acabava ali. Depois de uns séculos, os copistas, que eram os escribas, inseriram os 12 versículos finais, falando que elas encontraram os outros, que Deus apareceu para várias outras pessoas, Jesus, melhor dizendo, que ele disse para sair e pregar o evangelho para todo lado, que vocês poderiam tomar veneno, que vocês não iam morrer, porque se você tem fé, você pode tudo. Isso tudo foi uma criação posterior. Para quê? Porque é importante Jesus ter aparecido depois, né? Ele ressurgiu, ele não só morreu e sumiu, né? Porque poderiam falar o quê? O corpo foi roubado, levaram ele para outro lugar aqui, né? Os inimigos de Jesus fizeram qualquer coisa com ele. E também porque, para dar mais consistência com os outros evangelhos. Agora, curiosidade. Marcos é o evangelho mais antigo. Foi escrito mais ou menos 30 ou 40 anos depois da morte de Jesus. E o mais antigo, tem mais credibilidade histórica, não constava que Jesus apareceu para a galera. Quando os outros mais tardiamente foram contando que ele apareceu, eles tentaram consertar e inseriram aqueles 12 últimos versículos de Marcos. Então a Bíblia é cheia dessas tretas que quem descobre é quem é historiador. Quem pega os manuscritos mais antigos do século II, III, IV e compara com os manuscritos mais recentes e vê as diferenças. Olha só o tamanho da treta. Isso é muito doido.